baseado em histórias reais. Primeiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Cresci no interior de Michigan, onde quase não havia nada para fazer. Se você gostasse de observar árvores e plantações e passar muito tempo sozinho, aquele era o lugar ideal. Saí de lá assim que consegui um carro e dinheiro suficiente para me mudar. Não sou um odiador da natureza, mas prefiro estar perto de uma grande cidade qualquer dia. Meus pais não possuem mais aquela propriedade, eles a venderam há 5 anos. Para descrevê-la, era uma propriedade de 3 acres. A casa era bem grande e havia um prédio de armazenamento nos fundos. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Meus pais frequentemente me deixavam sozinho nessa idade. Eles confiavam em mim porque amadureci cedo e tinha responsabilidades na propriedade. Era um fim de semana, e eu estava jogando Vice City no meu PS2 na sala de estar, quando, de repente, um barulho metálico alto veio de fora, em algum lugar do quintal. Corri imediatamente para todas as janelas que pude para olhar para fora e ver se via algo. Não vi nada até chegar à janela que dava para o prédio de armazenamento nos fundos. A porta estava completamente aberta. Imediatamente fui pegar o rifle do armário e sair. Eu gritei: "Quem está aí?" Sem sucesso. Quando cheguei à porta, anunciei que estava armado antes de olhar para dentro. Havia muitas coisas lá dentro, desde o cortador de grama até o quadriciclo e infinitos itens de cuidado do gramado. Alguém poderia estar escondido atrás de qualquer uma dessas coisas. Mesmo sendo criança, eu não me assustava facilmente, mas naquele momento fiquei muito inquieto. Fechei a porta do prédio e voltei para dentro da casa, tranquei a porta e sentei na janela por um longo tempo, observando o prédio de armazenamento, esperando que a porta se abrisse a qualquer momento. Aquela porta era pesada e impossível de abrir sozinha, era simplesmente um fato que alguém a abriu. Se essa pessoa ainda estava dentro do prédio, eu não tinha certeza. Decidi ligar para meu pai e pedir sua opinião. Fui à cozinha, peguei o telefone fixo e liguei para o celular do meu pai. Ele não atendeu, então deixei uma mensagem de voz. Isso foi na época em que você ainda precisava deixar uma mensagem de voz porque enviar mensagens de texto não era comum. Depois disso, voltei a sentar ao lado da janela, mas agora coloquei um programa de TV ao fundo para tornar isso menos monótono. Eu estava prestes a desistir quando ouvi rangidos vindo do andar de cima. Meu coração estava na garganta. Tive que me perguntar se estava me deixando levar ou se havia alguém ali. Tinha uma mentalidade de cão de guarda séria. Mesmo não amando aquele lugar, o via como meu, da minha família, e precisava protegê-lo, mas estava além das minhas capacidades. Peguei o rifle novamente e subi as escadas. Não disse nada, pois chamar atenção só faria um possível intruso saber que eu os ouvi. Cheguei ao topo das escadas e acendi a luz do corredor do andar de cima. Havia 5 portas, todas fechadas. 4 levavam aos quartos e uma ao banheiro. Cada porta tinha uma fresta grande o suficiente para você ver por baixo. O rangido no teto que ouvi anteriormente vinha do lado da casa onde ficava o quarto dos meus pais, então me ajoelhei e olhei por baixo da fresta da porta. Vi 2 pés descalços voltados para o outro lado da porta, senti meu estômago dar um nó.
A realidade da situação se tornou muito mais real e percebi que não estava pronto para ameaçar ou atirar em alguém. Levantei rapidamente, desci as escadas e me escondi no banheiro para ligar para meu pai. Ele ainda não atendeu. Deixei outra mensagem de voz e liguei várias vezes, mas ele nunca atendeu. Finalmente, liguei para a polícia, como deveria ter feito desde o início, e sussurrei ao telefone o tempo todo, detalhando exatamente o que estava acontecendo. Fui instruído a ficar quieto no banheiro e não dizer uma palavra. Ouvi passos descendo as escadas e depois se aproximando da porta do banheiro, como se quem quer que fosse soubesse exatamente onde eu estava. Os passos pararam do lado de fora da porta, e houve uma breve pausa antes de uma voz profunda dizer: "E aí, garoto?" Ainda me lembro da voz e dessas palavras tão vividamente que, se a ouvisse hoje, a reconheceria imediatamente. Quase quis chorar de tanto medo. Desobedeci o que a operadora me disse e falei alto e claro: "Estou no telefone com a polícia agora e tenho uma arma." Coloquei a operadora no viva voz enquanto ela perguntava se estava tudo bem. O homem tentou abrir a porta, e ao perceber que estava trancada, ouvi ele se afastar. Ouvi os passos se afastando e depois o som de uma porta batendo. Era o som da porta dos fundos. Tenho certeza de que soltei um suspiro de alívio, e dali em diante, esperei a polícia chegar. Quando chegaram, senti como se 1 milhão de quilos tivessem sido tirados dos meus ombros. Após uma inspeção minuciosa da casa, por dentro e por fora, confirmaram que o homem tinha ido embora. Perguntaram se havia algum outro lugar onde eu poderia ficar aquela noite e respondi que sim, na casa do meu tio. Contactamos meu tio, que veio e conversou com a polícia, depois me levou para sua casa. A coisa que mais me assombra e que foi minha culpa, poderia ter evitado isso se não tivesse deixado a porta destrancada ao ir investigar o prédio de armazenamento. Claramente, foi quando o homem entrou na casa. Mesmo com o rifle nas mãos, não me senti seguro. Foi realmente a experiência mais horrível da minha vida. Segundo relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Eu tinha 18 anos quando meus pais saíram para uma viagem de aniversário de uma semana. Minha irmã já tinha se mudado, então fiquei sozinha na casa dos meus pais. A propriedade dos meus pais é cercada por florestas e uma estrada de terra que leva à estrada principal, uma estrada tranquila com propriedades igualmente grandes ao lado, todas separadas por uma distância decente, proporcionando uma sensação de isolamento. Todos na cidade se conhecem. Você vê rostos familiares o tempo todo no posto de gasolina, no mercado, nos bares, o que aprendi alguns anos depois, quando comecei a frequentá-los. Falando em postos de gasolina, essa história começa um dia enquanto meus pais estavam fora. Eu estava em um posto de gasolina abastecendo meu carro quando um Jeep Cherokee preto parou na bomba ao lado da minha. Um homem com cavanhaque saiu, me cumprimentou e começou a encher o tanque. Naquela cidade, era normal que estranhos se cumprimentassem assim. Ele travou o bico no tanque de gasolina e depois caminhou até o meu lado da bomba e perguntou: "Com licença, você sabe como chegar à interestadual daqui?" Ajudei-o da melhor forma possível. Ele pegou um bloco de notas e começou a anotar as direções que eu lhe dei. Muito estranho ele não fazer isso no celular,
como qualquer outra pessoa faria. Agradeceu-me e perguntou se eu era da região. Respondi que sim, que cresci lá, e ele disse que era de fora da cidade, sem especificar de onde. Depois, voltou para o lado dele e colocou o bico de volta na bomba. Em seguida, perguntou meu nome, dizendo que foi um prazer me conhecer. Respondi que meu nome era Kate. Ele disse, que nome adorável, e entrou no carro. Entrei no meu e saí primeiro. Virei à esquerda para subir a estrada de volta para casa. Foram apenas alguns minutos de direção antes de me aproximar da entrada da nossa propriedade. Reduzi a velocidade, liguei a seta e virei à direita. Foi nesse momento que notei que o carro atrás de mim era o mesmo Jeep Cherokee preto. Ele me ultrapassou quando entrei na nossa entrada e foi na direção oposta à que eu havia lhe dito para chegar à interestadual. Enquanto ele me ultrapassava, não diminuiu a velocidade nem nada, então parecia que ele apenas esqueceu as direções que eu lhe dei e foi pelo caminho errado. Entrei e continuei o resto do meu dia, fazendo o que quer que fosse. Naquela noite, quando saí para encontrar meus amigos, ouvi passos por perto. Como eu disse, a casa é cercada por florestas e era verão, então poderia ser qualquer animal. Não investiguei, apenas entrei no carro e saí, mas quando voltei para casa, horas depois, ao caminhar do carro para casa, uma voz masculina, vinda de algum lugar na floresta, chamou: Kate. Senti um arrepio enquanto olhava ao redor, e em pânico, corri para dentro e tranquei a porta. Os vizinhos todos sabiam meu nome, mas as casas não eram próximas umas das outras, então não havia motivo para um deles chamar meu nome assim, como um esquisito, sem se identificar. Decidi ligar para meus pais para contar, e eles explicaram que provavelmente era algum vizinho e que ele provavelmente bateria na porta. Não contei a eles sobre o encontro no posto de gasolina. No dia seguinte, que era um sábado, fiquei em casa a maior parte do dia, e mais tarde naquela noite, novamente saí para encontrar meus amigos. Depois de sair da propriedade, não notei nada, mas quando voltei para casa, percebi algo estranho. Uma corda de nylon preta estava presa a uma árvore e a outro ponto que não consegui ver no escuro, bloqueando a entrada da propriedade. Parei o carro e observei por um minuto. Aquilo era estranho. Um segundo depois, o homem do posto de gasolina saiu do lado da estrada e veio em minha direção. Não esperei para ver o que ele queria e simplesmente dei ré e voltei para a estrada principal. Liguei para a polícia e eles vieram me encontrar em um estacionamento. Quando voltamos para minha casa, com uma escolta policial, não havia sinal do homem ou da corda de nylon preta que vi bloqueando a entrada. Eles disseram que ficariam por perto para me tranquilizar e me deixaram entrar. Olhei ao redor da propriedade de vez em quando e não vi nenhum sinal do homem, apenas a viatura estacionada na entrada. Dormi naquela noite com o telefone ao lado da cama e o alarme ativado. No dia seguinte, quando acordei, encontrei um pedaço de papel embaixo da porta da frente. Dizia: "Desculpe se te assustei, não era minha intenção." Não disse a ninguém sobre o bilhete, nem à polícia nem aos meus pais. Guardei-o na minha gaveta e continuei minha vida. Quando contei a história aos meus amigos, eles acharam que eu estava inventando ou exagerando. Meus pais eventualmente ficaram sabendo, e ao voltarem para casa, instalaram câmeras de segurança e me prometeram que eu não ficaria sozinha por tanto tempo novamente.
Nunca mais vi o homem, e o incidente se tornou uma lembrança distante, mas até hoje fico ansiosa em locais públicos, especialmente em postos de gasolina.